Tá começando o 100º, 99º, quase 200 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. 199. Fiquei sabendo que o 200 vai ser um especial, hein? Pois é, estamos... Enquanto conversamos e gravamos o episódio, num dia e horário diferente da gravação, que geralmente acontece, a gente já tá desenrolando o próximo episódio, que vai ser o 200 com um convidado especial. Vamos lá. Vamos lá, mas antes disso, a gente tem que começar aqui o episódio 199, e eu tô empolgado, Bia, pra ver como é que vai ser a edição 2026 de Marcos Fica Resfriado. Tô sentindo a garganta. A gente podia ter feito uma aposta que quem ia se resfriar primeiro, né? Eu ou você. Mas eu dei sopro pro azar, né? Eu e a Lara, a gente passou por Belo Horizonte rapidinho, na sexta-feira e no sábado. Aí ontem à tarde, eu fui pra São Paulo, o cara do meu lado no ônibus fungou molhado o trajeto inteiro. Eu entrei no Uber, o cara tava resfriado também. Meu Deus! Peguei o ônibus de volta hoje pra São José, então era inevitável. Em algum momento ia chegar. Nossa. Vamos ver qual que vai ser a escala entre uma dorzinha na garganta de um lado e ficar afônico do outro, que é o pesadelo do podcaster, né? Não, mas nós já garantimos aqui o episódio dessa semana antes do Marcos ficar sem voz. Estamos na van premiere aqui. Tá só aí. coçandinho errado a garganta, sabe? Mas vamos lá. Eu quero começar o episódio com uma dica que o Denis Formiga deu pra gente, que é de um app de Android chamado Focus Dock Standby Desk Clock. E rima. Ele falou o seguinte: pessoal, descobri esse app dia desses. Ele é 100% gratuito e sem propagandas, e é muito legal para quem deixa o smartphone numa dock próxima ao PC. E esse app faz o seguinte: você deixa ele aberto e ele fica mostrando um rádio painel. Relógio. Isso, ok, sem o rádio. Sem rádio. O rádio relógio sem o rádio. Mas aquele visual que você customiza, na verdade, né? Fica um stand, um dock ali com um reloginho. Se você quiser fazer um timer, colocar ali um timer também, bem customizável, legal. E, como foi dito, né? Gratuito e sem propagandas, porque ninguém merece você estar trabalhando, focado com o dock ali. E do nada vem um ding-dong ali de uma propaganda. Shopee. E muito bonito. Instalei, gostei. E por isso que eu tô que passando legal. a dica pra vocês aqui. Excelente. Como é que você configurou o seu? Não, eu deixei como ele tá. Eu instalei ele hoje, na verdade. Mexi pouco, assim, mas eu deixei com as configurações que vieram nele. E já gostei. Por isso que eu tô recomendando. Depois vou deixar mais com a minha cara e tal, mas vocês vão adorar. Legal, a gente vai deixar aqui na descrição. E eu gostei que ele tem muita customização para você usar o lado esquerdo e o lado direito da tela. Porque, por exemplo, no iOS, isso apareceu nativo faz uns 2 updates grandes de iOS. Isso foi ano passado, no retrasado. Os iPhones que têm a tela sempre ligada, você consegue configurar para aparecer uma coisa meio parecida. O seu calendário de um lado e o relógio do outro. Ou então só o relógio com um monte de animações e estéticas, etc. Mas, no melhor estilo Apple, você pode escolher o que você quiser dentre 3 opções, né? Então, é o que ela aprovou ali que apareça. Notificação aparece também. Esse aqui, você consegue configurar de trocentos jeitos diferentes. Então, botar o timer Pomodoro, o Now Playing da música, o seu... O que você está fazendo agora? Estudar matemática, tá aqui no print da Play Store, né? Os próximos 15 minutos aqui, você vai fazer isso, depois tem um break, aí você começa já o Pomodoro com um startzinho de 45 minutos, tem trocentas customizações de cor, de agenda, etc. Bem interessante. Ele tem os lembretes dentro do próprio app, o que é legal também, e você configura como você quiser a parte estética dele. Super legal, obrigado pela dica. E quem tem iPhone, dá uma procurada por aí naqueles projetinhos de impressora 3D que tem um dock, né, que você coloca. Eu vi para iPhone 15, 16, não sei se tem para outros, não sei se tem para Android também, mas é um dockzinho, você imprime ali na impressora 3D, encaixa, ele fica parecendo mesmo um rádio relógio, você coloca na sua cabeceira ali, fica lindão. Que legal. Que legal. Se eu achar, eu coloco aqui na descrição. E sobre canetas, que é um assunto que faz tempo que a gente não aborda, apesar de eu sempre gravar com uma canetinha aqui na mão pra ficar brincando com ela. Né? O Maurício Bonani falou o seguinte: não deixem a Bia ver isso. E mandou um link que eu aposto que você esteja vendo agora
descumprindo aqui o pedido do Maurício. Quer explicar que link é esse? Maurício, vou te contar um segredo. Eu tenho esse marca-texto. É óbvio. Na verdade, eu tenho aquele que tem 2 pontas com 2 cores diferentes. Aí eu levo comigo assim, eu tenho 2 cores numa caneta só. Vou postar a foto lá, e tenho mais de um, tá? Vou postar foto lá no meu canal do Telegram pra você ver de perto quais que são os que eu tenho aqui, tá bom? Mas legal. É show, né? Então a Bia não só viu, como tem. E pra quem não viu, é o seguinte, é uma dessas canetas marca texto, é de uma marca japonesa, e ela tem vários jeitos diferentes de você explorar as cores. Então tem, por exemplo, uma que tem 2 cores e fica dividida em cima e embaixo, com uma separaçãozinha no meio, e tem ela fala assim, se você molhar só num paninho úmido um pedaço da ponta, essa parte que está molhada fica um pouco mais escura do que o resto, então você consegue aplicar tipo um degradê no que você está marcando com o texto, o que é super interessante. E também tem, não sei se é o mesmo modelo, um modelo diferente, mas também junto do marca-texto tem uma pontinha meio torta pro lado, assim, que é uma canetinha mesmo, para você sublinhar, fazer um rabisco, uma coisa assim. E então, até escrever, né? Você pode sublinhar e escrever também. Dá para fazer 1000 efeitos ali, né? E, gente, papelaria japonesa é uma coisa de outro planeta mesmo, viu? Mas obrigada, Maurício, mesmo assim, porque agora a gente tá passando a dica pra galera aí. Exatamente. E o link vai estar na descrição. E sobre o papo do chip do relógio, que eu falei que eu sou mão de vaca, não quero, meu plano do que é o Vivo Easy talvez nem desse chip para usar no relógio, LTE, e não ter que usar o relógio sempre associado ao iPhone. O Gordo Geek, abraço pra ele, mandou aqui e falou o seguinte, né? Que ele tem um chip que é só pro relógio, e ele fala, a ideia era rastrear em caso de roubo, mas só serve para receber chamadas de spam e drenar a bateria. Ele falou que antigamente fazia uma recarga de R$1 a cada 90 dias para poder manter essa linha ativa, e a Vivo mudou as regras, e o mínimo agora são 2 GB por R$15. Sim. E eu concordo. Qual foi a sua impressão sobre isso? Que eu concordo 100%? Como eu falei ali pra ele, né? Muito burocrático. Ah, é? Ainda mais pra receber spam, né, gente? Não dá. Mas esse negócio de spam e ligação, nossa telefonia tá arruinada mesmo. E uma coisa aqui que era pra ser uma experiência diferente, legal, até isso dançou, né? Complicado. Faz anos que eu ativei aquilo de não tocar meu telefone se a pessoa não estiver na minha agenda de contatos. Até hoje, se eu perdi alguma coisa, não era importante. E o que era importante chegou do mesmo jeito. Então, pra quem tem essa opção, pra quem cujo trabalho não depende disso, etc. Claro. Recomendo 100%. Muito bem. E ainda sobre isso, o Henrique falou, assinei o serviço Vivo Sync, que por enquanto é gratuito, mas acho que está disponível só para planos pós. E eu acho que é isso mesmo, Henrique, por isso que eu até falei, né, do Vivo Easy. Dessa forma, ele segue aqui. Tenho a minha linha do telefone espelhada no relógio. Eu costumo deixar o telefone em casa quando vou caminhar, academia, ou até fazer compra no mercado aqui perto. E funções que dependem do LTE, quando eu estou sem o telefone, são ouvir música pelo Spotify e receber notificações, principalmente de e-mail, SMS, ele falou, minha irmã, e WhatsApp também, o qual ainda não permite fazer chamadas pelo relógio. Ele conclui, chamadas pela rede LTE acabam sendo mais raras porque atualmente as pessoas já tentam chamar direto pelo WhatsApp. Mas se eu precisar fazer uma ligação, eu sei que eu posso usar o relógio. Qualquer emergência você tem ali um meio de você fazer uma chamada, né? Que é isso que importa. Eu acredito que seja para isso mesmo, para situações emergenciais, porque eu acredito que você vai querer caminhar, fazer a sua academia em paz, né? Então é só emergência da emergência mesmo. Exatamente. E ele também falou, ele mandou um outro follow-up sobre o carregamento do Galaxy Watch, que ele falou, não sei se ficou muito claro, mas dá para você plugar o cabinho dele no telefone para fazer o carregamento reverso, que é o Power Share, só que com fio, o que antes era por aproximação. Não, se tinha ficado claro, não ficou para mim, porque eu não tinha entendido isso com o follow-up, então obrigado a ele pelo esclarecimento. Eu acredito que seja para fazer a carga por indução, né? Eu acho que eu vou testar aqui, Henrique, vamos ver. Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer, eu vou tentar fazer. E sobre anotações digitais, o Breno Fortes mandou pra gente o link de uma matéria do Hanvan M6, não é Havan, Hanvan M6, e a matéria fala, rival do Kindle tem caneta e microfones para poder transcrever as aulas em tempo real. Mais um, hein? E falando em rival do Kindle, o Scribe tá vindo pro Brasil aqui, tá um preço competitivo, acho que a gente já comentou dele aqui, né, Marcos? Eu não tô lembrada agora. Já quando, acho que ele foi anunciado, uma atualização dele, é tanto Kindle que eu já perdi o fio da meada, mas acho que sim. Tá na pré-venda já, e claro, tem o modelo com
a luz frontal, tem o preto e branco, tem o colorido, mas começa com mais ou menos R$2.500, né? Uhum. E temos os alternativos aí, muitos e muitos. Tem o Big Me, tem o... Além do Palma, né, o Books e o Remarkable, que acho que são as duas marcas mais famosas. Tem vários outros chineses aí ganhando espaço. E vamos ver se em breve vamos fazer uma atualização aí, ver o que a gente tem de e-ink alternativo, né? Embora esteja muito proibitivo mesmo para a gente importar, né? A gente vai para 7, 8 mil reais, aí fica difícil, né? Não é nem um gadget que tem um super processador, uma super memória, armazenamento que justifique um valor desses, né? Mas vale a pena a gente fazer um apanhadão, pelo menos para a gente ver o que tem aí de opções no mercado. Vai que vocês viajam e decidem comprar um, né? Então tá aí. Pois mais um agora, o Hanvan M6. Eu fico pensando que o diferencial do Kindle é que ele tem aqui, né? Por Uhum. isso ele é até bem caro aqui, porque ele nos únicos. Que eu sei que tem lá, a Books tem uma. Que não é a Books, é uma representação, que nem como era com a Xiaomi antes. Sei. Né? Então é meio, sei lá, é um caminho maior assim que o produto leva para chegar até aqui. O preço reflete isso, né? E o próprio Kindle, mesmo sendo direto, mesmo sendo da Amazon, é isso, custa a partir de R$2.500. E pela matéria do Tecnoblog, o link vai estar na descrição aqui, tem 3 opções. Tem o Kindle Scribe e o Kindle Scribe Color Soft, que tem uma tela de 11 polegadas e tem aquela textura de vidro, né? Pra simular a textura no vidro, né? Pra se parecendo que você tá usando papel, né? Caneta e papel mesmo. E tem o Color Soft, que ele tem, claro, né? O que o nome indica, ele tem cor e a caneta tem 10 cores, os marcadores tem 5 cores. Então os modelos são Kindle Scribe sem luz frontal, R$2.500, Kindle Scribe normal, R$3.000 e o Kindle Scribe Color Soft, R$3.900. Pesado. Não custa lembrar também que você só vai poder fazer... além de marcar os livros, né? Você pode ter um bloco de notas, também cadernos para você escrever, mas você fica restrito ao que a Amazon deixa você fazer. Uhum. Tem Pois essa bem instalando lembrado. coisa, não, nem se anime muito. Mas para quem quer um basicão, assim, quer ter os seus livros, ter uma biblioteca extensa e ainda quer ter um caderninho aí à mão para tomar notas, assim, é uma alternativa legal. Sim, sim. E sobre anotações, Bia, uma coisa que eu não trouxe aqui, eu comentei no A Fonte. Uhum. Eu descobri que o aplicativo de Voice Notes do iOS, para quem tem iPhone que tem a Apple Intelligence, ele consegue fazer transcrição em tempo real do que está sendo dito e é sincronizado com a gravação, que nem aquilo que você fala do aplicativo que você usa da do Samsung. Galaxy AI também, né? Então, ele faz isso. Eu não testei em português, apesar de eu imaginar que ele faça a transcrição em português, porque o português é um dos idiomas que a Apple Intelligence, os poucos, né, que ela dá suporte. Mas eu descobri totalmente por acaso que estava tendo a divulgação do relatório fiscal da Apple, eles fazem aquela chamada telefônica. O que eu vinha fazendo nos últimos trimestres? Eu usava o Voice Notes aqui, Voice Memos, Voice Record, sei lá, o app de voz aqui do iOS para gravar, exportava esse áudio, jogava no Mac Whisper e rodava o modelo Parakeet da NVIDIA, que leva 10 segundos para transcrever 1 hora, que é aquela coisa alienígena que ele faz. Sim. E eu tinha aqui, beleza, para referência minha rapidinha aqui, né, só para poder fazer matéria, pegar exatamente um dado, uma coisa assim. E já era um fluxo que eu achava ok, acabava a gravação, a ligação dava 1 minuto, eu tava com o negócio na mão e já escrevendo, né. Nessa última vez, que rolou, acho que foi na semana passada ou retrasada, a divulgação, eu tava gravando e, por acaso, eu apertei um botão que apareceu a transcrição ali. Foi acidental. Que eu queria... Foi acidental, porque eu fui pegar uma outra coisa, sei lá. Aí brotou ali e mostrou a transcrição, o delay entre o que a pessoa tá falando e o que aparece escrito ali, Bia, de 1 segundo. É muito rápido. Ele é bem preciso. Em inglês, que foi o que eu usei, ele é bem preciso e pegou até o inglês de pessoal, por exemplo, analista indiano, que geralmente já não tem um sotaque que é um pouco mais pesado. Transcreveu super bonitinho isso. O que eu achei que peca um pouquinho é a navegação. Depois que já está gravado, de você scrollar pelo texto, aí você tocar numa palavra, para você dar o play, tá meio... falta ainda. Tá. Mas me resolveu, assim, tava rolando a matéria, eu já tava rolando a ligação, já tinha a matéria que eu tinha escrito, colocado no site, com a transcrição que eu consegui pegar, copiar e colar em tempo real ali, colocar, fazer matéria. Então, para quem tem um iPhone que tem Apple Intelligence e já pensou em tentar fazer uma coisa assim, para gravar aula, transcrever aula, esse tipo de coisa, vale o teste, viu? Eu fiquei muito
positivamente surpreso, que é uma raridade se falando de Apple Intelligence, né? Nossa. Bem legal. Lição de casa para os ouvintes. Aí agora vocês testem em português e contem para nós se gostaram dos resultados, o que ficou legal, o que não ficou tão legal. Mandem lá no meu Telegram, @biacunzi, ou pro Marcos em MVC Mendes. Exatamente. E seguindo aqui, a gente falou algumas vezes sobre usar IA de um jeito amplo, né, na criação de conhecimento, não só para estudo, tá? Mas de um jeito um pouco mais abrangente. E aparentemente isso foi um papo que também rolou em um dos grupos que você comenta aqui, que o pessoal pode mandar mensagem para você, para poder entrar nos grupos, né? E o usuário sem nome falou o seguinte, né, que nesse campo do uso de IA na criação de conhecimento, e o pessoal deve estar falando sobre usar o Obsidian junto com Cloud Code, coisa assim, esse usuário falou o seguinte: meu uso é de pesquisa. Eu tenho um agente e mais um skill, que são aquelas habilidades que você cadastra, que você baixa e instala no agente para fazer uma coisa específica. Então ele fala, tem um agente mais uma skill para poder criar um notebook no notebook LM e fazer pesquisas para ir adicionando material, e depois eu uso no próprio Claude para poder fazer as consultas, consultar o material e até mesmo adicionar mais conteúdo. Aí ele segue. Um outro modo que eu tenho usado é para ler as minhas notas e mostrar possíveis links entre tópicos que eu não vi. Quase um Zettelkasten, né? Nesse caso, ele não faz o link automaticamente. Ele cria uma tabela com as notas e uma descrição de cada uma, né? Porque pelo que ele entende, por que ele entende que tem esse link. Aí ele fala, daí eu leio e escolho se eu faço ou se eu não faço essa conexão entre as coisas. Então, eu já tenho visto aí há algum tempo o pessoal falando dessa combinação do Cloud com o Obsidian, e eu já estava inclinada a testar. Então, eu coloquei na minha lista aqui, quero começar a usar o Obsidian como meu sisteminha aí de gestão de conhecimento. Não vou migrar as coisas do Evernote, isso eu já decidi, é humanamente impossível migrar mais de 10.000 notas. Então, eu vou manter as 10.000 notas lá no Evernote, continuo usando no modo free, mas pretendo passar a utilizar o Obsidian e quero muito colocar uma IA rodando legal lá, ver tudo que ela é capaz de fazer, porque eu tenho visto e ouvido maravilhas, hein? Eu tô bem curioso para começar a testar. O que eu tô vendo que tá acontecendo é o seguinte, né? A gente viu o MCP, por exemplo, aquele protocolo da Anthropic, que você precisava de um servidor disponibilizado pela empresa, pela plataforma, pelo Slack, por exemplo, para você conectar o Claude lá dentro, ele poder interagir e fazer esse tipo de coisa, né? Pelo que eu tô percebendo, isso era complicado demais para o grande público poder mergulhar e tirar proveito do potencial que isso de fato tem. Né? De você poder botar a IA para agir direto ali dentro das plataformas que a gente usa como humanos. Vai mandar no teu sistema ali. O que eu tô percebendo, e começou do jeito complicado com o OpenClaw também, que você também precisava do servidor, etc. Uma máquina, um servidor assim, uma máquina sua ou uma máquina virtual sua rodando isso, né? Ainda era meio complicadinho. Mas com todo mundo digo, a Anthropic com o dela, a Perplexity com o dela, a OpenAI com o dela, a Meta quer fazer a dela também, Deus me livre. Então as empresas estão trabalhando em jeitos de tentar abstrair um pouco dessa complicação e essencialmente você, do aplicativo do ChatGPT, ele fazer isso para você. Então eu acho que quem esperou ou não teve paciência para ver como é que funciona o servidor do MCP para você conectar, pode ter se dado, quer dizer, se dado bem não, né? Que se você não aprendeu isso, você, paciência, né? A pessoa perdeu a chance de aprender uma coisa nova. Mas se não cabe no dia da pessoa aprender isso, não tendo mergulhado até agora, pode ter valido a pena porque as empresas estão facilitando esse acesso. Então, por exemplo, conectar o Obsidian com o Cloud Code, para quem manja do babado, ótimo, funciona, você sabe o que fazer, sabe como é que funciona, sabe por que está acontecendo o problema, ou pede pro Cloud, né, resolver, às vezes resolve sozinho, o que é uma maravilha. Mas eu acho que mais e mais vai dar, esperar mais um pouquinho, vai dar para você falar, o Perplexity Personal Computer, vai no Evernote, ele sozinho já vai lá no Evernote, ele usa o computador como um ser humano, o computador que ele está controlando inteiro ali sozinho, ou que você dá acesso para ele, um e-mail específico, uma conta específica. Então, pelo que eu estou percebendo, está apontando para esse lado, de as empresas disponibilizarem um agentão para controlar o computador, sem ter que necessariamente a pessoa ir lá, abrir o capô por baixo, juntar o fiozinho no outro, dar um curto-circuito, sabe? Essa parte é mais complicada. Que é bom, né? Mais gente vai poder usar. E será que não vai dar um motivo aí para as empresas começarem a cobrar por isso também? Vai. Podem, vocês que estão empolgados, animados com esses agentes aí, fiquem espertos, porque essas empresas são especialistas em
te dar o doce e depois tomar o doce da criança, né? E não é sempre assim, $100, $200, nunca é pouca coisa, né? Então, não sei como é que tá, em especial a Anthropic com relação ao Claude Code, mas sei lá, eu acho que a tendência para o futuro aí é que quem estiver rodando esses agentes vai ter que pagar mais, viu? No caso da Perplexity, por exemplo, que eles têm o Personal Computer, que eles falaram, a gente desenvolveu isso aqui para você instalar no Mac, rodar no Mac, fizemos Mac First, no Windows também vai dar, mas o lance aqui é o Mac, né? Só dá para usar o Perplexity Computer e o Personal Computer, que são duas coisas diferentes ainda por cima, né? Para quem assinar o plano Pro, que é de $17 por mês, ou o plano Max, que vou arredondar, né? Assim, um custa 20, o outro custa 200 por mês. Pesado. Né? Então, para quem tem um plano gratuito, isso eventualmente vai começar a aparecer uma outra funcionalidade disso do plano gratuito, porque você mostrar o potencial que isso tem é um ótimo jeito de você falar, você não quer desembolsar 40 conto por mês para você ter isso quanto você quiser? Shut up and take my money. Então, né, a hora que a gente tiver acesso a um pouquinho disso, vai dar para ver, tangibilizar o potencial, que eu acho que é a grande chave, né? Sim. Então a primeira vai ser de graça. É um método milenar. Legal. E já entrando nesse assunto inevitável, né, de a gente falar sobre IA, especialmente nos estudos, o Pedro mandou pra gente que o Conselho Nacional de Educação aprovou uma proposta para uso de IA nas escolas. As pessoas se descabelam antes de ler a proposta, né? Aí, a matéria do Terra, eu vou deixar aqui, e ela também não tinha tantos detalhes quanto a gente gostaria, porque aparentemente o texto integral dessa proposta, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, não está disponível. Não. Então, o que o Pedro fez? Ele botou um agente para ir atrás de tudo quanto apareceu de informação. Não, fui eu que fiz. E centralizar. Não foi o Pedro, fui eu. Então ótimo. Então eu vou calar a boca e ouvir. Notícia, Bia, como é que você fez? Ele mandou a notícia e lá fui eu. Queria ler a íntegra, né, dessa decisão, desse parecer, né, que na verdade não é ainda... não é nada com caráter normativo, assim, com sanções e tal. Não, são só sugestões, né? E as instituições têm total autonomia para aplicar ou não, então é um parecer. Mas eu queria a íntegra do parecer. Lá fui eu procurar e não achei, fui no CNE, e fui no MEC, procurei um monte de lugares e só achei um documento ali, uma prévia ali de fevereiro, que bem simples, né, bem simplificada. E depois eu fui ver que a íntegra vai ser disponibilizada depois, quando for para audiência pública, que vai ser esse mês ainda, tá? Então aí eles vão disponibilizar todo o texto de referência e tal. Mas eu fiquei procurando, não achei, botei o Claude para trabalhar, botei a Perplexity para trabalhar, fiz um prompt lá para eles acharem todas as versões do texto que tinha até agora, o que a mídia no geral falou, e pegar alguns pareceres aí, alguns especialistas, os prós, os contras, elogios, críticas, etc, pelo menos pra gente ter uma ideia do que está rolando, né, em termos de discussão sobre isso, tá? Então, esse documento que eu mandei aí, esse é do Claude especificamente, tá? Ele pegou, sintetizou tudo num documento, faz um documentão aí para mandar pro Marcos ler e falar no podcast. Ok, então eu ia te perguntar isso, esse documento tinha sido por um deles, quem que tinha mandado melhor, então esse é o do Claude. Esse é o do Claude. A Perplexity também mandou bem, mas o Claude, sei lá, ele estruturou muito bem e a gente tem um entendimento, sabe? Nós temos um casamento muito bom, eu e o Claude, porque ele sabe o que eu quero das coisas, porque ele aprendeu comigo, né? Eu uso muito mais. Então, eu achei muito interessante ali o que vai ser vedado, né? O que vai ser permitido, autorizado. Então ele fala especificamente ali sobre vigilância emocional, exploração de vulnerabilidades, também fala do tipo de uso, né, que se pretende usar em sala de aula. Então ele deixa bem claro ali que, por exemplo, a correção de atividades, né, de provas dissertativas sem professor vai ser totalmente proibido. Tá? Então imagina, o professor faz uma prova discursiva, passa para os alunos e manda a IA corrigir as provas. Então isso não pode, tá? Mesma coisa para fraude acadêmica, né? Eles estão vedando o uso de aqueles detectores de IA, obviamente, pelos motivos que a gente já sabe, né, gente? Eles não funcionam. Então, sem essa de ficar passando
escritos e materiais e trabalhos de alunos aí nesses detectores, tá? E tem algumas opiniões de especialistas, e tem os prós, os contras, então, sintetizando tudo ali, né? O documento é interessante, né? Ele fala muito ele reconhece os problemas, as preocupações, né? Sinaliza, mas não fala nada dos comos, né? Como vamos fazer isso? É tudo uma carta de intenções ali muito linda, mas não fala de orçamento, não fala de estrutura, não fala de propostas pedagógicas efetivas, né? Vamos fazer isso, não tem nada disso ainda, tá? Então, e tem uma lacuna também sobre a IA generativa específica, né? Ele não determina quais ferramentas podem ou não ser usadas. Aí falando das LLMs, né? ChatGPT, Gemini, Claude, mas não é só LLM, né, gente? Tem o Gama, por exemplo, que faz slides, tem... Nossa, gente, tem muitos, né? Vou ficar o dia inteiro falando aqui, mas para não ficar só nos óbvios, vai ter que fazer uma lista de ferramentas ali autorizadas e proibidas e sei lá, né? Então, é isso, gente. É bem preliminar, não tem decisão nenhuma ainda. Como eu falei, vai ainda para audiência pública, vai ser discutido e vamos ver o que os especialistas em educação aí vão propor efetivamente. Mas já é um começo interessante, né? Porque o que se mais vê hoje é professor que não conhece IA negando totalmente e proibindo todo tipo de uso, né? A gente não vai conseguir proibir os alunos de fazerem as atividades deles, estudar, mas a gente vai ter que mudar as formas de avaliação. E eu acho que colocar o aluno para apresentar coisas ainda é a maneira mais eficiente, porque tira ele da zona de conforto, ele vai ter que não só ler, estudar, como ele vai ter que passar as informações de cabeça depois, montar uma apresentação, se expressar bem. Isso é uma skill fundamental para qualquer profissional aí nos dias de hoje, né? Assim, isso de não listar quais ferramentas, eu acho positivo. Porque toda hora aparece ferramenta. Imagina se isso tivesse sido feito há X tempo. Notebook LM não ia entrar, por exemplo. Né? Se fosse feito daqui a 2 anos, um monte de ferramenta que hoje é super bem estabelecida, não vai existir mais, vão ter ferramentas melhores, né? Nossa, ia ficar obsoleto rapidinho os documentos. Você fica tentando pegar água, não dá. Então eu acho que você começar pelas categorias, pelos tipos, pelos usos, eu acho que é um caminho mais eficiente, de você não ficar sempre tentando pegar um alvo que está sempre em movimento, não vai conseguir, né? Eles fazem aquele negócio da classificação por níveis de risco, que a gente está vendo muitas regulações, ou tentativa de regulação de IA, baixo risco, risco moderado, alto risco, risco excessivo, que é proibido. Então, para baixo risco, por exemplo, nessa proposta, organizar material didático, apoio à acessibilidade. A gente fala pouco sobre isso, uma coisa que, especialmente aquilo de IAs de voz, coisa conversacional, especialmente por voz, ou para quem não tem a voz, aí sim você consegue digitar, mas é um jeito a mais de ficar mais fácil de você tirar proveito das ferramentas, né? Revisão textual não avaliativa, baixo risco. Planejamento da aula, baixo risco. Sistemas sem perfilização individual. Eu confesso que isso não sei o que significa, né? O regime é transparência e seguranças básicas. O que precisa de revisão humana obrigatório e monitoramento periódico. Tutoria, feedback formativo, assistente institucional, apoio à produção textual, recomendação acadêmica sem efeito decisório. Então você vê que, conforme o impacto de uma coisa errada vai crescendo, isso vai elevando o risco aí, ou não vai poder usar, ou tem que ser usado com uma avaliação prévia de impacto, supervisão humana contínua, rastreabilidade de decisão, do processo que chegou a produzir aquele material. Tudo isso eu acho interessante e tem um dos pontos. A gente pode deixar esse PDF na descrição, Bia? Claro, à vontade. Ótimo. O pessoal pode comentar, ler, e se achar mais materiais complementares aí. A partir do dia 18, se eu não me engano, depois que sair a audiência pública, acho que a gente vai ter mais informações para a gente comentar aqui. Então, vejam o documento e esperem um pouquinho. Aí depois a gente discute mais. Boa. Eu perguntei se ia deixar aqui porque eu ia trazer só um dos pontos aqui, né? Um ponto pró. O Israel Batista, relator de Educação Básica, CNE, falou: a gente está se antecipando para não repetir o que aconteceu com os celulares. Os smartphones chegaram e ninguém parou para pensar no impacto deles. Isso não pode acontecer de novo. Concordo 100%. Né? Exatamente. O jeito que vai levar, vamos ver como é que vai ser. A intenção, ela é positiva e, sim, aquilo de não usar a detecção de IA, eu achei muito engraçado, porque eu tenho, todo texto que eu vejo, eu coloco nesses negócios de IA.
Não por achar todos são. que ele foi feito por IA, especialmente textos antigos. Cara, você pega, sei lá, uma receita dos anos 30, você cola ali, o 0GPT, assim, o 3 ovos, ele marca como IA, por exemplo. Do meio de uma lista de ingredientes, sabe? É muito aleatório, entendeu? Porque ele vai ver em trocentos livros de receita, então ele vai achar que você tá certo. Exato, então não dá pra confiar. Que bom que eles não estão apontando para esse lado. Estão atentos. Exato. Essa parte de conexão emocional, vulnerabilidade, é importante. A gente está falando de menores de idade, aí o grosso desse público aí, né, são menores de idade. E a gente sabe que quem não tem aí a formação cognitiva completa está realmente mais sujeito a sofrer influências até nocivas por parte das IAs generativas, né? E mesmo quem tem, na verdade, é uma coisa que eu acho que é meio dissociado. Por exemplo, o Fabrício, que apresenta comigo IA Sob Controle, mandou para mim esses dias, que ele estava lá preparando uma apresentação, tirou uma dúvida ou outra, com a ajuda do GPT ele fez um ajuste, o GPT falou assim para ele, então tá pronta a apresentação, vai lá, manda bem. Me conta como é que foi, hein? Cara, isso tinha que ser proibido, porque é isso que a pessoa cria, o vínculo emocional, a dependência. Ninguém na vida dela prestou atenção por um segundo pra falar, escuta, como é que foi? Me conta. A IA vai fazer isso? É óbvio que a pessoa vai... Não tô falando do Fabrício especificamente, tô aqui inventando uma pessoa pra vocês entenderem meu ponto. Isso eu acho que é passado do limite, sabe? Não é nem um engajamento falso, é uma isca emocional mesmo, pra pessoa sentir que depois, então, foi super legal, que bom, tô orgulhoso de você. Isso eu acho meio absurdo, sabe? E pode pegar qualquer um, pode pegar jovem, pode pegar velho, qualquer pessoa que esteja fragilizada de algum jeito e precise de um amigo pra conversar. Vai falar com o GPT. E aí, me conta, como é que foi? Mandou bem? Me pegou errado isso aí. Agora a gente vai entregar uma promessa que a gente já feito há alguns episódios de comentar o nosso EDC, nosso Everyday Carry, que a gente leva com a gente quando a gente vai trabalhar na rua, quando a gente tá por aí. Foi uma pergunta que o Rafael Sampaio pediu pra gente atualizar ele. Mas antes de atualizar o Rafael Sampaio, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo 1 mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual, eles dão para você 3 meses pra você seguir usando depois do fim do plano, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Se você tem uma vida muito móvel, depende muito de Wi-Fi que você não conhece. Aliás, Bia, eu fiquei num hotel esse fim de semana. Fim de semana não, ontem. De ontem pra hoje aqui da gravação. E falaram o seguinte, se você quiser acumular pontos no seu Fidelidade, conecta no Wi-Fi. Falei, por que será? Né? Aí eu conectei com o ExpressVPN para proteger meus dados, para eu poder saber quais logins estava acessando, os servidores, quem que eu era, no fim das contas, né? E para streaming, é bacana também que se você rotear por um dos mais de 100 países que a ExpressVPN tem servidor e acessar o seu streaming para ver alguma série, alguma coisa assim, você vê mais séries e algumas coisas assim do que o que tem aqui no Brasil, filmes também, porque cada país tem um catálogo diferente. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa, direto, se você quiser, para todo mundo que se conectar no roteador já está protegido também, lá em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout, testa por 1 mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses a mais aí no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por não deixar o Marcos passar perrengue em Wi-Fi de hotel e Airbnb. Muito obrigado e vamos lá. Eu nem sei qual foi a última vez que a gente falou sobre o nosso EDC, como é que tava a nossa sacolinha de tech e de trabalho no dia a dia. Rafael Sampaio quer saber como é que tá, então diga lá, Bia. Olha, o mais básico, claro, quando eu levo o meu tablet, às vezes eu levo livro, caderno, outras coisas, fica mais pesado na mochila. Mas quando eu tô no básico mesmo, o kit essencial, sem dúvida o relógio hoje faz parte do meu kit de produtividade aqui. Então o smartphone e relógio estão aqui lado a lado, tá? Agora, eu uso também um caderninho, que é uma carteira também. Sabe aqueles caderninhos argolados que você abre, coloca a folha e tira? Então, eu coloquei uns bolsinhos ali, eu levo documento, que hoje a gente tá carregando pouca coisa, na verdade, né? Cartão do plano de saúde, sua carteira de motorista, RG, sei lá, né? Um documento de identificação. E eu, pelo menos, não levo mais que isso, né? Um dinheirinho,
umas cédulas ali para alguma emergência, sempre pode precisar, né? Mas é interessante porque às vezes eu vou em reuniões assim, e eu já fui numa reunião com uma pessoa que em uma certa circunstância comentou: pior coisa numa reunião é quando a pessoa pega o celular. Aí eu que pego o celular com a caneta, né, para anotar, já fico complicado, né? Eu vou ficar com má fama. Então eu levo esse caderninho e eu vou postar também lá no Telegram, ali no meu canal, né? E aí eu coloco as folhas que eu quero, coloco umas bolsinhas, carrego umas coisinhas ali, bloquinhos, às vezes post-it é bem útil, né? Às vezes eu preciso passar o meu WhatsApp ou passar alguma informação para outra pessoa, assim, pá, coloco uma amarelinha ali, colo para ela, né? É bem útil, quebra um galhinho. E eu customizei ele, serve como uma carteira e serve como um caderninho também. E eu coloco uma caneta junto também, né? E eu gosto das canetas multi para isso, né? Então eu levo uma caneta preta em gel, uma esferográfica azul, né? O preto em gel é a minha maneira mais confortável. Eu gosto de escrever, é macio, é bem pigmentado, enxergo bem. Mas você tem que ter uma esferográfica ali para preencher formulário, laudo, né, fazer prova às vezes, então um azulzinho básico ali e um lápis, né, uma lapiseira. Então eu carrego uma caneta múltipla ali que tem 3 pontas diferentes. Então esse é o meu kit, meu everyday carry super enxuto. E para fechar, né, falei 3 itens: relógio, smartphone, esse caderninho, carteira. Claro, fone, né, gente, com cancelamento de ruído, também eu considero hoje um item de produtividade. Sem dúvida alguma. Dá para levar o teclado em algumas situações, viu? Às vezes ele quebra um galho porque você tem que escrever, você tá naquela situação ali numa sala de espera, pô, vou ter que responder um e-mail, aqui um e-mail longo, então você tá tomando um café, alguma coisa assim. E, né, você vai ficar ali digitando com os dedos. Eu queria tanto um teclado para escrever aqui. Você não vai redigir um belo de um texto na tela do seu smartphone, embora isso seja possível, né? Mas é mais para você ter um tecladinho ali. Eu uso aquele da Microsoft ainda, dobrável. Então posso deixar num cantinho na bolsa, sempre ali. Não ocupa espaço, não faz peso e é sempre bem-vindo quando eu necessito, né? E uma coisa que eu postei lá no meu Telegram, Marcos, não sei se dá para incluir no meu Everyday Care aqui, mas vou acabar incluindo. É um pendrive. Eu postei uma foto lá, né? Eu tava no laboratório, mexendo no RStudio lá, tive uns problemas ali com umas bibliotecas, uns pacotes e tal. Aí o professor mandou, coloquei lá um drive lá, podem pegar lá tal. Eu não gosto, mesmo que eu deslogue depois, eu não gosto de logar minhas contas em computador de laboratório, assim, não gosto, mesmo que eu autentique e tal, sei lá. Não sei, eu sempre tenho a impressão que alguém está interceptando ali as coisas, né? Então, o que eu fiz? Eu acessei pelo meu smartphone, pluguei o pendrive no smartphone, pluguei o pendrive no computador e fiz o meu trabalho. Então, ganhei algumas horas ali de produtividade graças a um pendrive. Então, vamos fazer a lista, Marcos? O que eu falei? Smartphone, o relógio, que mais? O caderninho, carteira, fone de ouvido e esse pendrive com o devido adaptador, que eu deixo sempre o adaptadorzinho ligado nele ali para poder ligar no smartphone, no tablet e tal. E é isso. Para mim, faz anos que eu uso aquela bolsa da Nordveg que chama Schuster, que é na cor, como é que é? Caramelo, café, um marrom escuro bonito assim. E ela é a minha fiel escudeira, já vai fazer, sei lá, não faz 10 anos, mas faz próximo disso, assim. A gente até comentou sobre ela recentemente no ADT também. E ela, desde que eu usava só o iPad, agora eu uso só o Mac para trabalhar, é sempre com ela que eu saio. Eu tenho levado junto comigo um powerbankzinho da Geonave, que é o powerbank por indução, 10 mil mAh. Oi? É o mesmo que eu tenho, né? A gente até tinha discutido isso no nosso Everyday Carry, acho que ano passado. Eu recomendei ele, inclusive, você recomendou também, né? Sim, e ele tem... o que eu uso mais é ele como indução mesmo, ele faz até 15 watts de indução, mas também, se precisar, dá para você usar uma entrada USB-C ou uma entrada USB-A para você carregar alguma coisa também. Então não é só por indução. Então ele fica meio multitarefa aqui. E ele na parte de trás tem um apoiozinho magnético, plástico,
que você dobra, faz um origami e aí ele próprio vira o próprio tripé dele mesmo, o apoiozinho, para você poder apoiar o telefone, deixar até de lado, de frente, né, pra usar ele em cima de uma mesa, uma coisa assim. Funciona como um apoio. Então esse é o... Eu uso mais como carregador por indução mesmo. Tá rapidinho, dá pra enfiar no... Ficar quente, tá? Mas se enfiar no bolso ali da jaqueta, uma coisa assim, carregando e beleza. Pra tomada, eu uso também um outro da Geonave, que esse eu levo na mala, que é o... chama Super Power Duo. Ele tem uma entrada USB-A, tem uma entrada USB-C também. Não é tão potente quanto tem os por aí hoje em dia, né? Ele tem 20 watts ou 18, dependendo de como você for usar. Mas pra mim, esse é que eu uso aqui em casa, na tomada, pra deixar meu Mac carregando. E quando eu vou sair, enfio o Mac na mala, pego esse carregador, pego o cabo e vai comigo. Quando eu vou ficar em hotel e coisa assim, eu uso um outro carregador que é um 3-in-1. Que é o da Gorilla Shield, que ele carrega o iPhone, o Apple Watch e os AirPods. Ele dobra, feito uma carteira, fica pequenininho, cabe ele na mala, não ocupa muito espaço. Eu desdobro ele e é ótimo, né? Tem um fechozinho magnético, é super legal. Não carrega muito rápido. Por uma emergência, esquece. Ele é pra você chegar de noite no hotel, botar isso lá carregando e dormir. Então, aí sim, ele cumpre o seu papel, tá? Então, e ele precisa de um power brickzinho um pouco mais potente para poder fazer as três coisas, né? Então, ele tem 15 watts para carregar o iPhone, 2,5 para carregar o Apple Watch, que é super pouco, e um de 5 para carregar os AirPods, que é curioso, né? Que os AirPods até ele pede mais do que o do Apple Watch. Então, o básico do básico é isso. Tá. Se eu vou editar podcast, por exemplo, que nem eu fiz, hoje eu estava lá na Alura, e aí eu levei o meu tecladinho macro com os meus atalhos configurados aqui bonitinho de automação pro Audition. Levei o meu Logitech MX Master 4, que eu comprei faz um tempinho também. Tô bem feliz com ele, inclusive. Acho que eu não falei sobre ele aqui, falei só no ADT. E o meu apoio, que é aquele apoio uma base que você faz um triângulo e eleva, inclina para frente e para cima o Mac, para ele ficar aqui numa posição que fica mais confortável para eu digitar. Isso é uma coisa que eu uso em casa, uso na rua. Quando eu tô digitando no Mac sem esse apoio, parece que tá enterrado dentro da mesa, assim. É muito engraçado como mudou completamente minha referência de teclado, de ergonomia da altura. Então, o básico E quando eu vou editar, eu também levo o fone de ouvido, que é o... Sim. Como é que chama aqui? O Bose Quiet Comfort 35, que eu tenho há 10 anos também. 11 anos a fazer. Tá durando esse fone. Legal, coloca o link pra galera lá, porque um fone com uma durabilidade boa, assim, é sempre... Sim. A galera sempre pergunta, né? O pessoal gosta de fone aqui. Sim, ele tá começando a dar sinais de desistência. Então, mas mesmo eu já troquei assim, uma 10 vez a anos. espuma dele, e essa espuma, a que veio original dele, durou uns bons 8 anos. Eu usei por uns bons 9 anos. Então, no final, ela tava bem triste, coitada. Tava toda derretendo já. Aí eu troquei, comprei no Mercado Livre, 40, 50 conto, já tá tudo esbudegada de novo. Então, não foi uma melhor compra. E além disso, eu tô notando que o lado esquerdo tá começando a ficar um pouquinho mais baixo do que o lado direito. Então, aí não tem o que fazer, né? Porque Tá aí querendo é o sinal de que aposentar o fone... Então eu vou arrumar rapidinho aqui um fone novo, mas esse Quiet Comfort 35 durou, viu, Bill? Eu levei ele pra tudo quanto foi canto do mundo, aguentou umas pauladas. Ele sempre foi muito bom. Ótimo. E ele é velho já, né? Depois saiu um outro, acho que tem mais um depois do outro que saiu. Esse aqui daria pra classificar como vintage. Tá. Mas olha, Bia, foi um companheiro de aventuras aqui, esse fone de ouvido. Então, o mínimo que eu levo é o computador e os carregadores. Tá. Se eu vou trabalhar um pouquinho, o computador, a base elevatória para digitar e os carregadores. Se eu vou trabalhar muito, editar, é isso tudo mais o teclado e o mouse. Quando eu preciso gravar, eu levo o microfone, que é um Shure, eu não lembro exatamente do código dele, mas eu posso deixar aqui na descrição, e o braço, né, basculante aqui, sei lá como é que chama esse, pra posicionar ele bonitinho. E nunca aconteceu de eu não ter onde prender esse braço, porque ele é um daqueles que tem uma abraçadeirazinha que você coloca na mesa e você aperta. Se a mesa for muito grossa, a abraçadeira não abraça. Nunca aconteceu, mas pode acontecer, né? Então, e cabe um USB-C. Deixo aqui caso precise um USB-C Lightning, mas faz anos que eu não preciso. Na verdade, cabe, é muito raro precisar, que eu consigo fazer tudo por indução. E uma coisa que eu não levo é caneta, caderno. Você falou de dinheiro, né? Tem um dinheiro. Nossa, Bia, faz anos que eu não vejo uma nota ou uma moeda na minha mão. Sabe? Tem
claro que eu sempre gosto de comentar isso. Eu trabalho, eu vivo 90% do tempo aqui no escritório. Raramente tenho uma vida tão móvel que me exija que eu precise, sei lá, fazer coisas que vão acabar precisando de dinheiro, uma coisa assim. Então eu consigo pego o ônibus, o metrô, ônibus assim, né, daqui pra São Paulo. Quando eu tô por lá eu pego o Uber ou o metrô. Então o metrô você consegue rapidinho ali também por aproximação no débito comprar lá os bilhetes avulsos. Então faz tempo que eu não levo dinheiro. E caderno não tem jeito, Bia. Depois que a gente começou a gravar aqui, eu comecei a tentar usar caderno, anotar as coisas, tirar da cabeça, colocar no papel. Mas nunca engatou, sabe? Entrar no fluxo de verdade, assim. Então, sei lá, faz muito tempo que eu não levo uma caneta comigo pra alguma coisa, algum lugar que eu vou. Aqui, na hora que a gente tá, quando eu tô sentado trabalhando, eu boto um outro lembrete que é mais... Pra mim ficou mais fácil colocar lembretes aqui do que ir lá no aplicativo de lembretes. Me lembro de ir no dia 25, às 8 da noite. Muito complicado. Em vez de anotar mercado, que eu já sei o que significa, sabe? Então, pra isso, eu uso anotação aqui no dia a dia. Mas na rua é raríssimo, raríssimo. Eu precisar de uma caneta e ter que anotar uma coisa assim. Mas acho que essa é a maior diferença que a gente tem do fluxo dos dois aqui, né? Agora que você falou em dinheiro, eu tô pensando aqui, porque eu acho que eu tenho uma nota de 50 e uma nota de 20 guardado lá. Só que eu coloquei isso já faz uns 2 anos, então esse dinheiro já valeu bem mais, viu? A de 50 e de 20 hoje correspondem a 2 e 5. Na minha cabeça, era tipo pra dar 2 viagens de Uber, assim, tranquilas, da minha casa até um ponto mais longe da cidade. E realmente daria. Agora acho que não dá mais, hein? 50, 60, 70? Não dá não, hein? Acho que não. Esse é o problema, né, da inflação. De cabo, eu tô levando, quando eu levo no dia a dia, na mochila mesmo, eu tô levando o cabo USB-C, né, o carregadorzinho da Geonave, que é o mesmo do Everyday Care lá do ano passado. Agora eu tenho o cabo do relógio também, porque nunca se sabe, né, eu sou distraída e comprei para ter um a mais mesmo. E o famigerado pendrive, que fica sempre junto ali. E eu gosto muito dos lencinhos do Lens Wipes da Zeiss. Aqueles que vêm num envelopinho, sabe? Você usa e joga fora. Sim. Nossa, eu uso para óculos, uso para as telas, uso para tudo. É tão bom ter. Eu deixo sempre um na necessaire, deixo um ali junto com os cabos, deixo um... Sempre tem um em algum canto aqui para pegar fácil, porque, nossa, óculos sujo e tela suja, eu tenho horror. Definitivamente é um ótimo item para everyday carry, viu? E uma coisa que eu não coloquei na mala, eu devia ter colocado já, mas que eu tô usando aqui em casa, eu teria tido um bom uso pra ela hoje, porque eu tava digitando dentro do ônibus, com o sol batendo na tela, tava todo empoeirado a tela, mal eu tava escrevendo. Mas o meu irmão me deu um pano que ele é pra ser uma brincadeira, mas é muito bom também. Da Copland, chama Cloth Pro Max. Ô, louco! E ele... O pano da Apple? É tirando o sarro do pano da Apple. É um material muito próximo disso. Ele é enorme. Então ele é de 22 por 22 centímetros. É um guardanapo grande, assim, né? Tá. De pano. E ele chama Cloth Pro Max por causa disso, a tiração... E ele é muito bom. Eu tô usando ele aqui em casa, mas por ser um paninho que você dobra ali, daria pra usar tranquilamente e levar comigo nessa mala. Eu vou começar a usar quando eu for sair também. E na nossa conversa aqui, eu tô chegando à conclusão que, assim, eu tenho uma vida móvel no escritório. Porque eu já tive um setup de trabalho fixo e um setup de trabalho móvel. Tá. É muito trabalho pra ficar administrando as duas coisas, garantindo que você tá com os negócios carregados, sabe? Não, então, tem razão. Tudo que eu usei hoje pra trabalhar na rua, eu cheguei, eu peguei, abri da minha mala, eu coloquei em cima da mesa, exatamente o que eu tô usando aqui também. E funciona, não precisa ficar trocando de contexto, acostumando com o tamanho da tela da mesa, diferente do notebook. Então isso, pra mim, foi uma coisa que funciona melhor. Eu sei que se eu tivesse uma telona linda, eu adorar usar a telona, né? Claro, por que não, né? Mas funciona muito bem isso, porque assim, se já vou ter que trocar de contexto, vou trabalhar sentado no ônibus, no café, numa mesa com gente em volta, né? Num escritório de plano aberto, coisa assim. Pelo menos eu não tenho que me acostumar também com o tamanho da tela, que não é o grande, não é o teclado meu que eu tô usando. Então eu prefiro fazer isso. Né? Teve um tempo que na agência eu trabalhava com o iMac, com o trackpad, o mouse, o teclado, etc. A hora que eu trocava pro notebook para fazer alguma coisa, dá uma tretinha, meio chato. Né? Então, manter essa... Pelo menos isso eu não preciso ficar trocando, sabe? Então isso me ajudou bastante a
reduzir muito o que eu tenho, e isso de uma forma intencional e positiva, e também de não ter que ficar trocando, pulando de um pé pro outro cada vez que eu tenho que trabalhar ou aqui ou na rua, isso ajuda. Legal. E vocês, pessoal, o que vocês levam atualizando o Everyday Carry de vocês aí? O que não pode faltar? Tem o seu paninho favorito? Tem o seu cabo favorito? A sua fonte favorita? Além dos dispositivos, claro, né? Os itens de produtividade, os itens coringa, né? Que estão sempre ali, servem para várias coisas também, como esse caderninho carteira que eu levo comigo. Contem para nós aqui, mandem as suas dicas, suas sugestões lá no meu Telegram, @biacunz, e vocês podem mandar não só a descrição, mas também foto, vídeo, áudio. A galera vai gostar de conhecer e saber. E o Marcos pode fazer um review futuro do teclado dele, já que ele não falou aqui ainda, né? É o mouse. O mouse. É o mouse, então. Tem muita gente que leva mouse também dispensável, ainda que você use um computador, um laptop, notebook. Tem gente que não consegue usar um laptop com o trackpad ou com o cursor lá, como é que chama, aquele que vem embutido ali no notebook. Então, às vezes um mouse compacto, sem fio ou com fio, ou um mouse vertical, que muita gente gosta, né? Você tem que levar com você, tem que ter uma case, né? Eu tenho como é que é o nome desse mouse aqui, gente? Eu esqueci, mas é o mesmo do ano passado, é um pequenininho, portátil. Não levo sempre comigo, mas ele tem uma case. Eu deixava ele num bolso na própria mochila. Não façam isso, porque realmente começa a comprometer, danificar ali, por mais que seja alcochoado, ele fica mexendo, esbarrando e outras coisas tocando. Então tem que ser uma case durinha, tem que ser uma case rígida para levar mouse. Com certeza vai aumentar a longevidade dele. Então contem para nós as suas dicas, os seus macetes, seus acessórios, que nós vamos adorar saber, certo? Sim, você pode ir em gigahertz.fm/feedback para mandar ou como é que é o EDC de vocês, teve alguma coisa que faltou, detalhes, mandem pra gente. Os links vocês encontram em gigahertz.fm/adtrabalho/199 ou no seu player de podcasts. Obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que há quase 200 episódios nos acompanham e a você que há um episódio, que seja, nos acompanha. Obrigado por ter ajudado a gente a quase chegar até o 200, que vai ser na semana que vem. Obrigado para quem deixou os reviews, as avaliações, quem recomenda também o Área de Trabalho. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, aos nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que além de mandar seus Everyday Carries, vão mandar sugestões de outros assuntos, outras pautas, as suas IAs favoritas, os seus acessórios, os seus dispositivos de nicho, que está muito na moda agora, né? Você pode usar o Plod, por exemplo, você tem uma IA, um gravador com IA portátil, que pode ser um Everyday Carry, por que não? Entre outros itens que vocês podem sugerir, recomendar, aplicativos também são sempre bem-vindos. Então, mandem para mim lá no @biacunzi no Telegram. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Eu apresento para a Lura o IA sob controle e os meus textos vocês encontram no 9to5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.